Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 631 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a um amigo ou amiga. É muito fácil. No canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que avisa as notificações, que são as novas postagens. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Temos as últimas entrevistas, que eu faço questão de ressaltá-las, porque eu considero, nós temos cerca de 150 entrevistas, uma verdadeira universidade aberta. São muito boas, não sou eu que fazendo um autoelogio, não. Eu estou fazendo elogio aos entrevistados, que são muito bons. Gente em diversas áreas do conhecimento, com várias perspectivas políticas no interior do campo democrático republicano, evidentemente, e a riqueza, cada vez que eu passo por algumas delas, às vezes por outra eu recuperei, inclusive, duas, né? Uma com o doutor Roberto da Mata, brilhante antropólogo, eu acho ele o mais importante antropólogo brasileiro vivo, né? E que eu recortei a questão da identidade brasileira, e recortei com os dois ministros do STF, inclusive olhando para o dia 7, né? O ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, discutindo a tal intervenção militar, que ela não existe, intervenção militar constitucional. E temos também com o coronel José Vicente, foi muitos anos da PM de São Paulo, e um acadêmico que reflete sobre o trabalho da PM, e a entrevista com o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? E a entrevista com o ministro Aires Brito, né, que presidiu, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no momento, inclusive, do julgamento da ação penal 470. E temos agora já duas entrevistas para o final de semana. Então, é realmente muito rico. Então, acho que é legal, olha, dá uma olhada, passa um pente fino, dá uma olhada uma a outra, vocês vão gostar, tenho absoluta certeza. Lembro também que nós criamos o clube. Eu gosto muito do clube. O clube de membros, nós agregamos sempre, durante a semana, novos vídeos, né? São exclusivos para o clube de membros, para fazer pensar o Brasil, né? É esse o objetivo justamente do clube. Eu acho que está bem legal, bem bacana, espero aí que vocês gostem. Eu estou gostando muito de fazer. Lembro que no Twitter é o Marco Villa, né? No Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursodovilla.com.br. E sempre falo, dê uma olhadinha lá, eu gosto, sempre vejo as imagens muito bonitas no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que é bem bacana. Acompanhando a CPI, incrível a CPI da pandemia, o que tem de pilantra rondando o Ministério da Saúde, né? Inacreditável, é tudo um 7-1, uma gentalha, uma caterva criminosa, né? E isso quando você tem um governo suscetível ao crime, que é o governo do genocida Jair Bolsonaro, né? Hoje, inclusive, foi atestados médicos falsos, né? O Hospital Sírio-Libanês é uma situação desagradável. Eu acho que o hospital tem que vir a público, porque o que foi dito pelo senador Omar Aziz, e foi ele que disse, é muito grave. O hospital tem de vir a público para esclarecer a questão lá do atestado que o senador mostrou e que causa realmente estranheza, né? E a CPI agora, como a CPI daquela forma, como eu disse ontem no Jornal da Cultura, você sabe como começa, não sabe como termina. Todo mundo diz isso e é rigorosamente verdadeiro. E eu disse sobre a CPI da pandemia, que ela era importantíssima quando ela foi criada, ao contrário do que todos diziam, que acabaria em pizza. Lembra? Eu dizia o contrário, acertei mais uma vez, e tudo indica que não vai findar na segunda quinzena desse mês, no mês de setembro. Não. Inclusive, porque ela tem prazo legal até novembro. Como se falava anteriormente, antes desse caso da VTC Log, que aí mostrou um esquema de corrupção fantástico que vai ser devidamente esclarecido. E esse esquema que juntou com o Jair Renan, o quarto filho do miliciano Bolsonaro, e bateu também com a mulher dele, a segunda mulher dele, que estaria também envolvida em negócios pouco republicanos. E aí você vai ampliando, envolve também uma advogada do Bolsonaro. Em suma, a tendência, portanto, é que o mês de setembro continue a CPI com novas revelações, e aí pode envolver também, vocês estão vindo aqui pela primeira vez, parlamentares recebendo recursos, será da VTC Log?
é um ponto de interrogação que temos de colocar, como faria a Roberta Avallone, no caso, o grande Avallone, que nos deixou tão cedo, né, o brilhante cronista esportivo, tinha um excelente texto, inclusive. Né? A questão que, portanto, a coisa cada vez fica pior, e a CPI está sendo conduzida com muita firmeza, com muita determinação, legalidade. Hoje, inclusive, fizeram uma reunião para tomar muito cuidado, tomar todos os passos legais, e é brilhante, tanto o presidente, o vice-presidente, o relator, os membros do G7, os suplentes comprometidos com o esclarecimento desse grande escândalo e que levou à morte. Nós já estamos chegando a 600 mil óbitos, né? Que é a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Então, estava passando, acompanhando tudo aquilo, né? Vendo o noticiário, conversando com pessoas, né? Também ouvindo. Né? Eu acho que esses contatos são fundamentais, inclusive, para o nosso encontro. Hoje também publiquei, toda quinta, normalmente às quintas, algumas vezes às quartas, mas às quintas, que eu faço lá como colunista do UOL, publiquei meu artigo, dei uma entrada lá, daqui a pouco ele vai estar em destaque, que é normal, depois ele começa a aparecer na home, né? E eu acho, aí quando você escreve, aí você coloca as ideias de forma mais organizada, espero que vocês gostem do artigo. Então, fiquei acompanhando e tentando entender, porque é difícil compreender a conjuntura, uma conjuntura super complexa, como é que vai as coisas, para onde vai Bolsonaro. Bolsonaro está desesperado. É um homem covarde, com medo da prisão. Eu fui o primeiro a falar isso. Hoje todo mundo fala, eu fico satisfeito. Não tem problema, não. Mas o primeiro lugar que falou que ele iria para a prisão, falando que ele tinha medo da prisão, fui eu, aqui. Quantas vezes eu falei isso nesse espaço? Dezenas de vezes. E falei, inclusive, também, vale destacar, no Jornal da Cultura. Escrevi também na História sobre isso. Né? Portanto, se vocês percorrerem, entrarem também no meu blog, lá também, vocês vão ver lá também, tem os artigos, como eu fui o primeiro a colocar, entendendo, porque a história é assim, você estuda, é prática na hora que você se debruça sobre uma conjuntura como essa, vem do momento que é parte do movimento da história, você conseguir detectar qual é a tendência, né? Eu acho que esse é sempre o nosso desafio. E aqui nós temos sempre esse desafio. Então, ele está com medo de ser preso. Né? É isso. E, nesse sentido, a situação para ele é cada vez pior. É cada vez pior. É cada vez pior. De um lado, o grande capital, prefiro a expressão grande capital do que mercado, né? O grande capital já desembarcou, e não é de hoje, nesse governo. Lembra-se quando 3 bancos, e são meses, fizeram aquele documento importante, bem feito, correto, né? Sobre a questão do meio ambiente, os 3 maiores bancos privados do país, Bradesco, Itaú e Santander. Né? E nós falamos aqui, olha, isso é muito importante, fique atento. E agora, vários setores da economia brasileira se manifestando, né, que não aguentam mais. Os sinais que aparecem na Bolsa, a questão do câmbio, a questão da inflação, o perigo de nós termos uma inflação anual de 2 dígitos, é algo que se apresenta. O orçamento para o ano que vem, que é uma bagunça, é um orçamento que vai ser necessário voltar créditos extraordinários, que é totalmente... É um orçamento de ficção, claro, não é um orçamento real, né? Então, o cenário que vai aparecendo é de muita preocupação no campo econômico. E uma desorganização geral, não há governo. Isso eu já falei várias vezes, não há governo, não há planejamento, não se sabe o que vai ocorrer na semana seguinte, quanto mais no mês seguinte, quanto mais no ano seguinte. Não há. É uma verdadeira bagunça ao estilo do Bolsonaro, que como parlamentar era isso também, era uma bagunça, aí aparecia quando queria na sessão, né? Não teve participação parlamentar durante 3 décadas nenhuma, um inexpressivo, um beócio, e esse governo está mostrando o que é ele. Né? O governo reproduz os ministros a incapacidade cognitiva que ele tem, que é gravíssima, a dificuldade de organização e a falta de quadros. Né? Porque imaginava-se até que alguns militares, porque havia uma ideia de que os militares tinham, ao longo de 30 anos depois da redemocratização, eles tinham, ao menos, se profissionalizado. Lê do engano. Ao menos aqueles que estão no governo não reforçam aquela análise que era possível tê-la no final de 2018, porque o que se viu, né, foi um verdadeiro caos. Basta ver a Petrobras, que hoje é toda militarizada, eles ganham 150 mil por mês, 150 mil. Você acha? Todo mundo é bolsonarista, claro, ganhando 150 mil, né? E a Petrobras é um exemplo, a política de preço absurda, que prejudica o povo brasileiro, especialmente os mais pobres, né? Olhar o Ministério das Minas e Energia, o caos que está sendo feito pelos militares lá, e estamos próximos, e esse é um assunto importante, há um apagão, vão ter
ter problema de água e de energia, gravíssimo. Por quê? Isso não ocorre da noite para o dia. Se você tem planejamento, isso não ocorre, mas falta a perspectiva, a noção de governo, e não há noção de governo. Será que é uma bagunça? Então, nós vamos ter problemas, e não só no preço, que já é muito grave, porque vai subir o preço da conta de energia para os domicílios e para o comércio. Ontem até eu lembrei, e rapidamente falei isso no Jornal da Cultura, imagina para o pequeno comerciante, que já passou 2 anos terríveis, 2 anos tenebrosos, agora vai encarecer ainda mais seus custos, e alguns dependem, a parte do gasto do consumo de energia é muito importante, num café, numa padaria, num bar. Como é que vai ser? Eu estou falando para os pequenos, né? Especialmente para todos, mas estou destacando os pequenos que não tinham capacidade, não tinham capital de giro para sustentar durante a pandemia e foram abandonados pelo governo, né? Os encaminhamentos dados pelo governo foram patéticos, ridículos. Então, esse cenário também é muito grave, a questão do apagão junto com a crise econômica, né? Basta ver como é o desempenho da Bolsa e acompanhar as questões mais estruturais da economia brasileira. O segundo trimestre, crescimento negativo, né? O que ainda não configura, em termos clássicos, a recessão, né? Mas sinaliza de que aquela recuperação que imaginava-se que teria esse ano não haverá, e o ano que vem, aquele crescimento de 2,2, 2,5, hoje, no máximo, falam em 1, e muitas consultorias falam em 0,8, 0,7, e menos até, dependendo do que vai ocorrer nesse último quadrimestre do ano, né? No caso aí fazemos o outro gancho da crise institucional que nós estamos vivendo, que é muito grave. Essa crise institucional, que o dia 7 não é o ponto final e nem o início, mas é mais um momento desse movimento, dessa terrível crise institucional que nós estamos vivendo. É muito grave, um momento gravíssimo, né? Poderá, inclusive, ter incidentes gravíssimos, isso é bastante provável, e poderá ser uma batalha de tararé também, né? Estamos reportando a 1930, isso que se consagrou na política, se fala batalha de tararé, quando se espera uma grande coisa que acaba não ocorrendo nada daquilo, né? Isso tem a ver com o evento da Revolução de 30. Pode ser, mas a perspectiva golpista continuará. Não é que vai ser um ponto final se não ocorrer nada. Falar, não, agora é tudo dentro da ordem, do respeito ao ordenamento legal, da Constituição. Não, não. Basta acompanhar as redes sociais nazifascistas bolsonaristas, que o cenário que eles desenham é de confronto, é de conflito. E isso vai se agravar cada vez mais nesse quadrimestre. E o cenário é muito preocupante. E o governo estava vendo também, acompanhando em prédios públicos de Brasília, colocando cartazes, soberania, liberdade, fazendo referência. Alguém fala assim, deve ser a Semana da Pátria, né? Não, 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 não. Tem nada a ver com o 7 de setembro, tem a ver com a manifestação golpista do 7 de setembro, que faz essa relação. Primeiro, eles não sabem o que é soberania, né? Ao contrário, queriam entregar o Brasil para o Trump. Então, soberania não faz parte do discurso nazifascista bolsonarista. Eles são entreguistas e traidores da pátria. Tanto que hoje, no meu artigo do UOL, eu falo, tire as mãos da nossa bandeira. Suas mãos sujas, sujas de sangue. Traidores não podem levantar a bandeira verde e amarela. Pode ter aqui a suástica, viu, para vocês, e aqui o fátio. Agora, a bandeira verde e amarela, não. E não vão sequestrar o dia 7 também para vocês. Só faltava essa, né? Nós temos esses nazifascistas criminosos bolsonaristas querendo sequestrar a nossa história, né? A nossa bandeira nacional, o dia da independência, onde já se viu criminosos. Eles que são traidores da pátria, né? Que se ajoelham para o imperialismo americano e pelo cabo de pior no imperialismo americano. Vale destacar, né? Basta ver a importação das armas, que eles querem, tal qual os massacres que tem nos Estados Unidos, a importação da supremacia branca e Ku Klux Klan e organizações congêneres, né, que eles trouxeram também para o Brasil, e toda aquela extrema-direita nazifascista produzida por Bannon e essas pessoas, né, que eles trouxeram para cá, servindo como se fosse prato novo recém-preparado, comida requentada, né, requentada que vem lá da extrema-direita norte-americana, e que acabou chegando aqui durante muitos anos, através de uns indivíduos, que não vem o caso aqui, nominá-los, que é absolutamente desnecessário nessa conjuntura, mas que eles foram trazendo tudo isso para cá, né? E, portanto, falar em soberania não é com eles. Liberdade, se eles querem fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, dar um golpe militar, rasgar a Constituição, aonde está a liberdade? Né? Portanto, é uma coisa, você usa recursos públicos para divulgar uma manifestação golpista.
É inacreditável os crimes de responsabilidade que a quadrilha bolsonarista faz no governo. É um negócio assim inacreditável. E uma coisa que está presente aí, e ele está desesperado, porque tem as investigações, como eu disse agora, sobre o tal de Jair Renan, que é um criminoso, sobre a segunda mulher que mostra tráfico de influência claramente, não se explica como é que paga aquela mansão, etc. E tem o Carlos, criminoso, esse é criminoso, esse é perigoso. Esse logo vai para a cadeia, vai pegar uma boa pena, um bom processo, tem de ficar em Bangu 8, pode até acompanhar o pai, que também irá para a cadeia, com certeza, quando sair da presidência da República, né? E também a investigação quebrar o sigilo bancário, telefônico do criminoso Carlos Bolsonaro, e aí você vai, né, começa a se aproximar daquela quadrilha lá do Rio de Janeiro, né? Porque aquela quadrilha que foi o pai que construiu, que é sócio de criminosos. O Bolsonaro, o Jair, é sócio de organizações criminosas no Rio de Janeiro. A gente tem de lembrar. E sendo assim, nessa conjuntura em que ele não tem mais apoio, ele não tem partido, não tem organizações de massa, intelectuais orgânicos, não tem projeto de país, golpe para quê? Ele nem sabe. Golpe ele não ir para a cadeia. Né? É isso. Nessa conjuntura em que o grande capital apostou no Paulo Guedes. É inacreditável, no falastrão, aquele que nunca escreveu um livro, né? Que não sabe nada de economia, enganador. E agora o grande capital está tirando o time dele de campo. O agronegócio, não os agrotrogloditos, são duas coisas. O agronegócio, vendo que a repercussão negativa que isso já tem no mercado externo, no Roda Viva de segunda, o entrevistado também foi entrevistado no meu canal, vejam aí, ele tem uma entrevista no meu canal, eu fiz há 6 meses, 6 meses atrás, discutindo essas questões. Veja que aqui nós somos sempre na frente, nós fomos apontando que ia ter consequências, já começou a ter, e vai ter mais. Vai ter mais. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, a situação nossa internacionalmente vai ser cada vez pior. Um Estado pária mesmo, e economicamente, e no campo diplomático, e no campo econômico, com sérios prejuízos, que nós não vamos recuperar rapidamente, não vamos dar ilusão disso. Tem candidato aí em 22 já dizendo que vai ser fácil, ele toma posse em 23 e vai virar o paraíso. Não. Nós vamos, a primeira década está perdida. O primeiro lustro, vamos falar como antigamente. A questão é recuperar para a segunda, e não vai ser fácil, tem de ser feito um trabalho muito difícil, com bom planejamento, uma boa organização, bons quadros, bons ministros, para conseguir retirar o país dessa situação. Né? O Bolsonaro, que é um criminoso, agravou já um quadro extremamente preocupante. Basta lembrar o terrível triênio 2014, 2015 e 2016. Né? Então é importante aqui. Por isso que nesse espaço ele não tem rabo preso com ninguém, você faz uma análise se descolando da questão partidária, né? Você faz uma análise política, não político-partidária, você descola. E nós, o PT, 2014, 2015, 2016, foi um desastre. Aí tivemos uma recuperação tímida com o Temer, 1,1, né? 2017, 2018, e aí os episódios JBS acabaram levando o governo para terminar da forma como terminou. Se não tivesse aquele episódio JBS e tivesse um ministério realmente de notáveis, e não com G10, né? Com G10, que inclusive agora diz que vai voltar para a cadeia, tá? Eu não sei o que aconteceu com os 51 milhões que estavam naquele apartamento, naquela sala em caixa, 51 milhões. Tal. A origem, a primeira pergunta é de onde veio e por quê? Né? Não sei, ninguém mais falou nada, agora ele volta para a prisão. Foi a pergunta, se alguém tiver informação, por favor, me dê, então, que eu queria saber a origem do dinheiro, né? E como é que foi pago e por quê. É coisa básica em qualquer investigação. Bem, e nessa história, portanto, nessa conjuntura extremamente complexa, que cada vez se agrava mais, e aí o desespero dele com o dia 7, diz que falará em Brasília e falará em São Paulo, com recursos públicos, porque o criminoso vai viajar com dinheiro público, o ladrão. O ladrão Bolsonaro é um ladrão, né? Porque se ele viesse com dinheiro privado dele, ele que paga o custo do deslocamento da FAB, mas o criminoso vai falar contra as instituições, pregar o golpe de Estado com dinheiro público. Ele sempre fez isso, ele nunca trabalhou, esse bandido. Nunca trabalhou, o bandido assassino, o genocida que está levando à morte 600 mil brasileiros. Ele sempre viveu mamando nas tetas do Estado. E agora, outra vez, até para fazer o golpe de Estado, ele usa recursos públicos. E eu estou lendo, eu sempre leio a Constituição, estudo, né? Ele pode não declarar o estado de sítio, que está no artigo 137, mas no 136 é mais provável, depende do que aconteceu no dia 7, registra.
E por quê? O Estado de Defesa, artigo 136, diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, são conselhos pro forma, que só ouvidos, eles não deliberam, nada disso, né? Decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza, que não é o caso em tela. Seria, portanto, a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional. Esse seria o argumento. Aí vem o decreto, né, que institui o Estado de Defesa, ele institui, né, vai determinar o tempo de duração, especificar as áreas, etc. Tal, e aí vem tudo que é possível, a restrição de direitos, de reunião, de sigilo de correspondência, de comunicação, de ocupação temporária de bens e serviços públicos. O Estado de Defesa não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período se persistirem as razões. Tal. Portanto, pode ir até 60, né? Até 60 dias. Decretado pelo presidente da República o Estado de Defesa, isso é importante, é o parágrafo 4º do artigo 136, né? Reza aqui: decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, ele tem 24 horas para encaminhar por maioria absoluta, não maioria simples. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Não é o caso em tela se for no mês de setembro, né? O Congresso apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento. Então, vamos dizer, ele faz isso no dia 8. No dia 9, manda para o Congresso, ele vai ter até o dia 19, porque fala 10 dias contados do seu recebimento, para decidir. Em 10 dias, ele pode fechar o Congresso. Quando o Congresso vai apreciar o estado de defesa que ele decretou, não há mais Congresso. Entendeu? Ou não há mais Supremo. Ou não há mais liberdade. Ou não há mais Constituição. Esse é um cenário que nós temos de pensar, hein? Isso aqui não é uma coisa absurda, pelo cenário pelas falas agressivas. Ele faz motociata, acho que é uma outra coisa pavorosa, hein? E em dia de semana, dia de trabalho, ele não trabalha, ele é vagabundo. É vagabundo, eu chamo de mandrião, que é uma forma mais educada, mas ele é vagabundo. Então, esse vagabundo que está preparando um golpe de Estado pode usar o Estado de Defesa. Ou aí é uma outra coisa, que eu fui o primeiro a falar. Ontem algumas pessoas falaram comigo, eu falei, mas eu já disse isso antes, que eu conheço o criminoso. Você estuda história política desde a antiguidade, vai passando, você sabe, eu conheço o criminoso, e um criminoso que tem problemas cognitivos graves, como é o Bolsonaro, tem um vocabulário de 500 palavras, né? E é um beócio, um grande beócio, né? O que ele pode fazer? Renunciar. O primeiro lugar que falou que era uma carta que ele guardava de renúncia, aqui, é uma outra possibilidade. Ou ele faz esse estado de defesa, né? E aí ele caminha para o golpe, porque isso aqui claramente, se está na Constituição, mas o intuito é proteger o Estado Democrático de Direito no momento de crise. Mas nós temos um governo nazifascista, portanto, ele vai conspirar contra a carta e usar o que a carta dá para proteger a democracia para destruí-la. Deu para entender? É incrível. Aquele que o Hitler fez na Alemanha, com a Constituição de Weimar de 19. Ele poderá fazer a mesma coisa via Estado de Defesa, que existe na Constituição para proteger o Estado de golpe, proteger a democracia. Porém, nós temos na presidência um nazifascista, que usa da Constituição para destruí-la. E o Estado de Defesa pode ser o caminho, porque é ele que decreta. E envia em até 24 horas. E o Congresso tem 10 dias. Portanto, você tem 11 dias aí que ele pode fazer tudo. Aguardando a aprovação. E até o Congresso aprovar, não haverá mais Congresso, em uma circunstância golpista, não é verdade? Nesse sentido, ele pode também partir para a renúncia. E por quê? Rapidamente. A economia vai estar destruída. Vai estar destruída. O orçamento destruído, tudo, não tem. Então, a possibilidade dele de reeleição é zero. É menos 10, se fosse possível falar. De ir ao segundo turno é zero. 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 Ele não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma.
Nesse cenário, portanto, que a economia vai se agravar cada vez, a inflação de alimentos e de combustível, o cenário é pavoroso, não há recuperação no campo do emprego, etc, etc, etc. Né? Tudo isso, que daí que não vou dissertar tudo, a situação que é gravíssima, né? Ele pode renunciar quando ele se sentir abandonado. Ou seja, o 7 de setembro não foi, por exemplo, como ele queria, nessa hipótese, né? Não tem partido, a base vai ruindo no Congresso, né, porque o Centrão está olhando em 22 se vai ser reeleito ou não, os parlamentares, percebe que com esse governo você está frito, você tirou o que deu para tirar, agora ele que se lixe, é assim que eles pensam. O grande capital, né, percebeu também que a situação é cada vez mais grave, os indicadores econômicos das grandes empresas que têm departamentos de análises econômicas ou consultorias que mostram que a situação é cada vez mais grave, né? As investigações sobre a pandemia, e a CPI é fundamental para isso, as investigações sobre a família Bolsonaro, que é a quadrilha que ele é chefe, cada vez está mais presente a ação da justiça, o medo que ele tem do Supremo, daí as ameaças que o dia 7 vai fazer ainda mais ao Supremo, em especial a 2 ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, né? E ele sabe, portanto, que o cerco legal está se aprofundando sobre ele. Então, sem base, a economia indo cada vez aprofundando a crise, sem base legal, crise política, sem apoio sólido, e ele vai tentar ir, percebe que, no caso das PMs, ele vai ficar indeciso, tal. Os grupos paramilitares precisavam ter algum tipo de organização, mas esse tipo de ação política, que ele não organiza nada. E as Forças Armadas, os setores mais sensatos dos altos comandos das 3 forças vão pensar 2 vezes se embarcam ou não numa aventura fadada ao fracasso. Vai ficar pior ainda as Forças Armadas do que já estão hoje, em termos, né, de respeitabilidade junto à população. Nesse cenário, a renúncia é possível. Ele mantém, portanto, os direitos políticos, assume o vice-presidente da República, o Mourão, né? Ele mantém os direitos e pode ser candidato, portanto, na eleição de outubro de 22. Né? E aí ele vai usar a renúncia e é como uma espécie de denúncia porque ele não conseguia governar, supostamente. E aí ele vai imputar a crise econômica não a ele, que é um incapaz, mas ao sistema, que é uma coisa mais vaga, é o sistema ao sistema. E, com isso, manter um pouco base do apoio dos seus adeptos e tentar ensanguentar, que é o seu sonho dourado, ensanguentar o processo eleitoral de 22 e ganhar tempo em relação à sua prisão, que é inevitável quando ele estiver fora da presidência. Né? Então, é esse o caminho. Né? Então, a renúncia passou a ser uma carta que ele colocou na mesa, assim como a do golpe. A carta da renúncia está colocada. A questão é se vai dar certo ou não, mas que ela está colocada, ela está. E o primeiro local que há meses atrás foi falado isso, foi aqui. Mas a carta da renúncia está colocada. E ele vai tentar fazer um paralelo, ele nem pode fazer porque ele nem conhece, mas eu já expliquei a diferença entre Jânio Quadros e ele, inclusive no Jornal da Cultura, né? Mas o Jânio, em 62, foi candidato ao governo, depois de renunciar à presidência da República, em 61, candidato ao governo do Estado. E usava um slogan: a renúncia foi uma denúncia. Né? Não deu muito certo porque ele perde a eleição para o Adhemar de Barros aqui em 1962. E ele vai tentar seguir um caminho, só que no caso da presidência da República, né? e usar, portanto, a renúncia como um instrumento político na campanha eleitoral, e se é que ele consegue completar a campanha eleitoral antes de ser preso também, porque quando ele volta a ser cidadão comum, aí a ação da justiça certamente vai ser muito rápida e vamos ver se é registrada a sua candidatura ou não, se não vai ter problemas legais até lá, etc, etc, etc. Portanto, é isso, ele está hoje entre o golpe, que é o sonho, né? Que ele está falando em golpe há meses, né? Especialmente desde março do ano passado, né? Com aquelas manifestações. Onde está a Sara Geromini falando isso? Né? Será que ela vai estar no dia 7 em Brasília? Primeiro lugar a lembrar isso foi aqui. Onde está a Sara Geromini? É a pergunta de $1 milhão, né? Mas desde março do ano passado, questão do golpe, ou ele tem a carta da renúncia, e aí o argumento que ele está abandonado, e ele não tem condições de governar. É muito difícil governar, ele vai dizer. Não tem, eu quero governar para o bem do povo, Deus no comando, em nome de Jesus, e não deixam eu governar. Aí ele tira o time dele de campo, deixa a bomba para o Mourão, que é o sucessor constitucional, e tenta garantir os direitos políticos para outubro de 22. Onde vocês ouviram isso? Aqui. Poderá ocorrer? A chance é grande que isso ocorra. E tem a questão do golpe aqui. Ele trabalha com isso. Né? Golpe, renúncia.
né? Só que a renúncia está guardada aqui, está escondida. A carta do golpe, não, essa está bem explícita. A da renúncia ele deixou até, ele pode até tirar, pôr num cantinho, mas põe o braço em cima. Mas a carta do golpe, essa está bem presente, que é o que ele fala todo santo dia, o criminoso, o bandido, o assassino, Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 631 mil inscritos e mais de 112 milhões de visualizações, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Significa que nós temos compromisso somente com vocês, né? Com a democracia, com as liberdades, com a Constituição, que nós não largamos dela todo santo dia, né? E com a história da construção da democracia no Brasil, que é um processo longo e de muito difícil, né? Então, se indique, se você gosta do canal, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique a uma amiga, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também a entrevista, as últimas entrevistas, temos aqui com o filósofo Mário Sérgio Cortella, com o ministro do STF, que presidiu na ação penal 470, o Supremo, Aires Brito, com o coronel José Vicente, ficou décadas na Polícia Militar de São Paulo e hoje é um estudioso de segurança pública. Com o antropólogo Roberto da Mata, eu recortei um trecho brilhante. Ele, para mim, é o mais importante antropólogo brasileiro. Uma reflexão muito interessante, porque a identidade é a identidade brasileira. E os dois recortes que eu fiz, a discussão do artigo 142, foi por dois ministros constitucionalistas do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e temos duas entrevistas que nós vamos postar agora no sábado, outra no domingo, discutindo a conjuntura política e os rumos que o Brasil vai seguir. Lembro também, gosto muito do clube, que nós criamos o clube, eu adorei o clube, estou fazendo as coisas com muita disposição, muito alegre, que a gente vai pondo conteúdos exclusivos no clube de membros. Cliquem lá que vocês têm todas as informações. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. E para descansar um pouco, refrescar com essa conjuntura ultra complexa, dá uma olhada, vocês vão gostar no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!